Pessoal, agora a gente olha para as notícias internacionais, porque os Estados Unidos mobilizaram mais equipamentos militares e veículos de guerra em Porto Rico, no Caribe, em meio às tensões com a Venezuela que seguem, tá? As embarcações e os carros anfíbios foram vistos desembarcando na praia de El Faro, no sul da ilha. Para falar sobre essa tensão crescente entre Venezuela e Estados Unidos, a gente conversa agora com a professora e doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo. Bem-vinda mais uma vez, professora. Obrigada por conversar com a gente aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Professora, eu quero muito ouvir a sua avaliação diante desse cenário que a gente está acompanhando. Quais são as chances da gente realmente encontrar um conflito de verdade em terra entre Venezuela e Estados Unidos? A gente tem acompanhado essa chance. Donald Trump, inclusive, falou que poderia, inclusive, entrar na Venezuela e atacar por solo. Como é que você enxerga esse cenário? Isso realmente é viável na sua avaliação? Bom, Muriel, existem três perspectivas aqui a partir das últimas movimentações dos Estados Unidos, inclusive também daquela perspectiva do Maduro ter tido uma conversa com o Trump. A primeira possibilidade é justamente que os Estados Unidos, vamos colocar assim, saiam enfraquecidos, a partir da perspectiva que só façam essa pressão nesse deslocamento de frotas navais para basicamente o hemisfério sul-americano, principalmente também no Caribe. Então, isso eu acho uma perspectiva pouco possível, que não ocorra nada de fato, somente a movimentação, porque a gente sabe que daí isso enfraqueceria muito o regime Trump e faria com que o Maduro saísse vitorioso, pelo menos dessa guerra retórica. Uma segunda possibilidade é que os Estados Unidos retroalimentassem movimentos de libertação na Venezuela e que, de fato, afastasse o governo por intermédio das próprias forças que dentro da Venezuela se encontram forças opositoras. Também acho pouco provável, porque os Estados Unidos angariariam, por assim dizer, uma perspectiva de ter movimentos internos capazes de depor o governo. E a gente não observa esse movimento como possivelmente seria uma analogia aqui às Farc na Colômbia. A gente não observa dentro da Venezuela. E a terceira perspectiva, que também encontra aí alguma perspectiva de questionamento, é a questão dos Estados Unidos fazer uma intervenção militar dentro do território venezuelano, afastando o regime do Maduro. Acho que nesse momento é uma perspectiva factível, mas pouco provável de ocorrer nos próximos dias. Explico por quê. Porque a gente sabe que ainda estão ocorrendo tratativas entre o Trump e entre o Maduro para que haja uma deposição do governo, e aí eu não falo apenas da figura do Maduro, mas de todo enlace que envolve propriamente dito o governo Maduro, para que haja o afastamento do Maduro sem que ocorra uma intervenção militar. Porque a gente tem que pensar que existe um objetivo pessoal do Trump também de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E essa intervenção militar em solos venezuelanos vai sim corromper essa possibilidade, essa perspectiva de o Trump poder alcançar esse objetivo dele. Então, o que a gente observa? Nos próximos dias vão continuar as tensões, mas vai ser buscada uma via diplomática, que é justamente uma apresentação do plano dos Estados Unidos para que o Maduro deixe o poder, seja anistiado e vá para um país que ele se encontre em segurança, o que o Maduro tem sido muito resistente nessa perspectiva. Exatamente, professor. E você traça um panorama muito importante para que a gente entenda um pouco mais sobre os próximos passos, porque a gente tem um Donald Trump que se esforça para acabar com a guerra entre Israel e o Hamas, que se esforça para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, porque ele pessoalmente quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz, ganhou agora o Prêmio da Paz da FIFA, que a gente viu e noticiou por aqui, inclusive. E aí eu queria muito entender, diante desse cenário, a chance disso realmente acontecer e de conseguir depor Nicolás Maduro. Quais são as chances diante desse cenário que a gente está acompanhando e quais seriam os próximos passos da Venezuela como um todo? Uma mudança de regime? Qual seria o caminho nesse caso se Nicolás Maduro saísse da Venezuela, fugisse, o que por enquanto não parece ser o caminho? Bom, Uriel, vamos por etapa, né? A primeira possibilidade do Maduro realmente deixar o regime venezuelano. Essa possibilidade é uma possibilidade real por conta de alguns fatores que foram construídos nesses últimos anos. Primeiro, o Maduro perdeu muito o apoio que ele tinha na América do Sul, principalmente em relação ao Brasil. A gente precisa relembrar que o Brasil não reconheceu, inclusive, os resultados das últimas eleições na Venezuela,
faz com que ocorra uma movimentação questionando se o Brasil daria asilo ou não para o Maduro, que eu acredito que não daria nesse momento. Então, faz com que o Maduro perca o poder e perca a legitimidade de governo nesse momento também na sua regionalidade, que é a América do Sul. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa entender que existem países que estão de portas abertas também para receber o Maduro. E aí eu coloco alguns países, como por exemplo, né, Cuba, como por exemplo Rússia, como por exemplo Catar, que receberiam também anistiando Maduro e seus familiares. Então essa é uma possibilidade real, Maduro está muito pressionado, mas a gente precisa entender que ele tem outras, né, expectativas que os Estados Unidos atendam para ele conseguir deixar o poder com segurança e também atingindo os objetivos que ele quer. Esse é o primeiro ponto. Já no segundo ponto, prospectando que Maduro deixe o poder, a gente precisa entender que vácuo de poder na América do Sul é um problema principalmente atrelado à questão do narcotráfico e das milícias. Pode ocorrer convulsões sociais muito graves, como a gente já viu principalmente na América Central e também em alguns países do Caribe, que vão fazer com que haja uma instabilidade que não se reverta nas próximas décadas. E aí eu coloco a necessidade de planejar um governo de transição. Só que esse governo de transição, aí tem o questionamento, ele vai ser planejado por quem? Ele vai ser planejado pela ala, por assim dizer, política da Venezuela, que se contrapõe ao Maduro. Ele vai ser planejado por uma cooperação internacional ante os países da América do Sul, principalmente os países fronteiriços com a Venezuela, ou ele vai ser planejado pelos Estados Unidos? Esse planejamento pelos Estados Unidos ele é muito problemático, porque a gente sabe que o próprio Trump já falou que ele está reconstruindo a doutrina Monroe, principalmente atrelado ao corolário Trump, que é uma nova indicação, um novo momento de influência dos Estados Unidos na América Latina. Só que essa influência não vem pensada na soberania dos Estados, vem pensada justamente em atender os interesses do MAGA, os interesses do próprio Estados Unidos, do próprio governo Trump. Então, dentro dessa perspectiva, o que a gente tem que ficar preocupado como país vizinho da Venezuela, e principalmente para não sofrer essa influência de intervenção econômica e intervenção política dos Estados Unidos, é como vai se dar esse regime de transição. Ele não pode piorar a situação da Venezuela em termos de direitos humanos, em termos de economia, também do que já se encontra com o governo Maduro. Então, esse é um ponto focal que a gente tem que estar atento, como é que vai se dar o pós-Maduro, se porventura ele sair do poder. Agora, professora, aproveito para te perguntar também o quanto que isso pode impactar no Brasil. E eu lembro que o presidente Lula tem se colocado pessoalmente à disposição para negociar, então, essa conversa entre Donald Trump e Nicolás Maduro. O presidente Lula, que já conversou, inclusive, com o presidente Donald Trump sobre essa possibilidade, o Brasil está disposto a tentar fazer esse meio de campo. Como é que você enxerga isso e o quanto que isso pode respingar no Brasil, levando em consideração que o presidente Lula está disposto a fazer esse meio de campo, mas deixou claro que não quer saber de guerra aqui na América Latina? Bom, Uriel, é o que você colocou. O Brasil, a política externa brasileira, o Itamaraty, ele sempre propugnou por relações diplomáticas pacíficas, ou seja, o Brasil é contra a intervenção militar, até porque a gente só pode ter, eu acho que é preciso deixar muito claro que no direito internacional só existem duas autorizações para a intervenção militar. A primeira autorização é resposta armada, né, uma resposta à agressão armada estrangeira, que é a legítima defesa, e a segunda possibilidade, que é justamente uma autorização do Conselho de Segurança. Nenhuma dessas hipóteses estão configuradas para que os Estados Unidos façam intervenção na Venezuela. Em contrapartida, o Brasil ele vai sempre propugnar para que não ocorra intervenções militares, ou seja, que a gente se utilize da diplomacia. Por isso que desde o primeiro encontro, lá nos corredores da reunião da Assembleia Geral na ONU, o Brasil, na figura do presidente Lula, já se disponibilizou para fazer negociações, né, bilaterais entre Estados Unidos e Venezuela para que a crise acabasse de uma maneira diplomática, de uma maneira pacífica. Nesse momento, nessa última ligação entre o Lula e o Trump, de fato, o Lula voltou nesse ponto, falando que ele está à disposição do governo dos Estados Unidos para entrar em contato com Maduro, para estabelecer um critério diplomático para finalizar essa instabilidade entre Venezuela e Estados Unidos. E aí vem a sua pergunta. A gente precisa entender que os Estados Unidos nunca fizeram intervenção militar na América do Sul, diferentemente da América Latina como um todo, que ele já fez intervenção na América Central e no Caribe. A última intervenção foi em 1989 no Panamá. Então, preocupa muito uma regionalidade da América do Sul que nunca sofreu uma intervenção militar,
vir sofrer nesse período, porque a gente tem uma estabilidade regional que é muito cara para nós, ainda que nós estejamos em processo de desenvolvimento, investimentos estrangeiros, a questão de uma regularidade, por assim dizer, de empresas se estabelecerem aqui, depende dessa pacificidade, depende dessa estabilidade. Uma guerra, uma intervenção militar coloca em risco, inclusive, a estabilidade brasileira e pode reverberar também na nossa questão econômica, porque a gente, querendo ou não, a gente tem comércio bilateral com a Venezuela, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente já teve um problema na nossa fronteira com a Venezuela, o Brasil fez um bom trabalho acolhendo esses migrantes e vai ter mais um problema migratório, sim. Porque em zonas de guerra, em zonas de intervenção, a gente tem um grande fluxo, um grande contingente de emigração e uma das hipóteses é ingresso no Brasil, e a gente tem que acolher. E dentro dessa premissa, a gente cria um ambiente de total estabilidade, porque a gente não sabe como é que vai ficar a figura dos governantes. E a gente tem que lembrar, só para fechar, que a gente está tendo uma nova onda de direita aqui na América Latina. Pode ser que o presidente Lula fique um pouco isolado, porque a gente tem que lembrar que o Peru, enfim, está nessa onda, a Argentina está nessa onda, a Colômbia pode entrar nessa onda, o Chile está entrando nessa onda, e aí vai acabar apoiando o governo dos Estados Unidos, e essa instabilidade vai reverberar, vai respingar no governo Lula. Seguiremos de olho então, professora, doutora em Direito Internacional Priscila Caneparo, sempre muito bom te ouvir. Obrigada mais uma vez pela presença. Obrigada, Muriel. Boa tarde para vocês. Obrigada, uma boa tarde.